Mariluz faz a apresentação. Eu? Você é a dona da casa, faz a apresentação. Adriano Marques. Eu agradeço a todos que vieram, né? Na verdade, hoje é a inauguração do NELF aqui nessa casa, né? Então, é um presente para mim. O Adriano está aqui, o Adalberto está aqui, né? E frequentam a casa, os trabalhadores também. É um prazer, né? Adriano é um palestrante do Brasil, trabalha na Rádio Boa Nova, né? Com o Adalberto que trouxe, né? Um pedido meu para nós aqui de Itacalca que viesse. Como eu falei, é uma oportunidade, poucas, né, aparecem. Essa para mim foi grande, né? Então a gente tem que aproveitar e vamos aprender. Vamos aprender com o Adriano, né, Adriano? Tá? É um grupo pequenininho, mas o coração é desse tamanho e a vontade é enorme para aprender. Bom. Tá bom? Todo seu. Obrigado. A gente tem que buscar o vivo, né, pessoal? Eu vou. Não, deixa, pode deixar. Nunca dei palestra com japonesas cantando. Você vai estragar, meu. Trilha sonora e tudo. Trilha sonora e tudo. Internacional, né? Porque estão cantando em japonês, em inglês, não sabe identificar. Eu estava esperando a parte do aeróbio, né? Não vai interromper, não vai sair o aeróbio. Tá gravando, né? Tá gravando já? Já. Quem tá nos ouvindo, nada contra japonês, vocês são lindos. Eu tô tentando aprender o controle aqui, consegui. Bom que é bem afinadas. São bem afinadas. São afinadas, né? Eu percebi. Pessoal, boa tarde a todos. Por que você cortou lá? Deixava eu cantar, tadinho. Eu estava ensaiando para cantar aqui em cima. Boa tarde a todos. E a jovem aqui, você entende português? Não. Nada? Dá jogo? Acompanhar? Aí qualquer coisa depois você traduz para ela, pode ser? Se tiver dúvida, você pergunta. Porque eu vi que na entrada ali ela tentou falar comigo, eu tentei falar com ela e ficou na tentativa. Nós vamos, quando a Marilisa escolheu o tema, né, nos passou o tema, nós mudamos, fizemos algumas alterações porque outras casas, outras cidades também escolheu o mesmo tema. Falar, né, de cuidar do corpo e do espírito. Então a ideia hoje nós possamos falar um pouco aqui daquilo que nós pensamos como corpo e daquilo que nós entendemos como espírito. Vocês vão assistir hoje aqui algumas imagens que nós utilizamos do Projeto Imagem, projetoimagem.com.br, que é o site que criou essas imagens. Então para quem for comprar o livro depois ou ler o livro depois, não vai encontrar essas imagens. E por conta justamente disso, nós explicamos que isso faz parte desse projeto, que foi autorizado pela Federação Espírita Brasileira, e o Américo Sucena, que é o idealizador do projeto, fez o quê? Leu o livro, todos os livros que nós vamos falar aqui, vamos citar. Ele leu o livro, fez um resumo de cada capítulo e deu na mão de um desenhista profissional, que é o Moser Couto, e o Moser Couto fez a mesma coisa. Leu o livro, leu o resumo e fez um desenho de acordo com o que ele entendeu de cada capítulo. E é esses desenhos que nós vamos ver agora para corroborar e entendermos um pouco melhor aquilo que nós vamos comentar hoje, ok? Quem tiver dúvida, fica à vontade. A Marilisa está aí justamente para responder todas as nossas perguntas. Não, gente. Né? Qualquer coisa o César nos ajuda também, né, César? Fala aí. Quando nós pensamos em cuidar do corpo e do espírito, vem na nossa mente sempre duas questões. Qual que é o mais importante? Cuidar do espírito ou cuidar do corpo? Às vezes nós pendemos para um lado, às vezes pendemos para o outro. Geralmente nós buscamos o equilíbrio, e buscar esse equilíbrio em tudo na vida dá trabalho, porque nós precisamos justamente equilibrar as coisas, não dá para ser alegre demais nem triste demais, né? E com esses cuidados é a mesma coisa. Se nós recorrermos ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que cuidar do corpo e do espírito há exatamente a necessidade do equilíbrio, porque se nós estamos encarnados, estamos na Terra, precisamos também cuidar do corpo, mas também cuidar do espírito, porque nós sabemos que a verdadeira vida é no plano espiritual. Aqui é somente uma passagem muito curta perante a eternidade. Então a nossa verdadeira vida é do lado de lá. Mas Adriana, está tão gostoso aqui, é tão bom aqui, eu não quero ir para o lado de lá. Ok, não querer ou querer, uma hora vai. E é melhor que você vá compreendendo para onde você vai, de que maneira que você vai chegar do lado de lá. Mas qual a relação, então, da nossa vida aqui com a vida do lado de lá?
A relação direta e talvez a principal é: iremos para algum local de acordo com o que nós construímos com o nosso corpo aqui na Terra. Tudo aquilo que eu construí de bem para mim e para os outros reverterá para mim do lado de lá da melhor maneira possível. O próprio André Luiz, após ser atendido aqui no nosso lar, já depois de outras obras, ele diz o seguinte, que todo bem que fizerdes será o seu advogado em toda parte. É interessante isso, né? Então quanto melhor, quanto mais praticarmos o bem, mais nós teremos advogados do lado de lá em nossa defesa. E é o que acontece com o próprio André Luiz, que vocês vão ver aqui, o personagem do livro Nosso Lar. Por quê? Ele era um médico, vocês conhecem já a história, residia no Rio de Janeiro, mas não tinha religião, não acreditava em Deus. Para ele, a vida era trabalhar, cuidar da família e, enfim, mais nada. Até que um dia ele passa por problemas gástricos, é internado e no hospital ele percebe que ele não vai voltar mais, ou seja, ele está muito grave. Desencarna, porém, mesmo sabendo, como médico, que o corpo já havia, né, cessado a vida, o coração, o pulmão, ou seja, ele continua vivo. E ele não entende isso, porque para ele, como não acreditava em Deus, a vida após a morte não existia. Morreu, acabou. Só que ele continua vivo. E ele começa então a ouvir vozes. Toda vez que ele tenta fugir de algum local, ele continua ouvindo vozes, e ele não sabe de quem, e que o chama de suicida. E diz a ele: sai daqui, suicida, você não é para você ficar aqui. Aqui não é o seu local. E quanto mais ele tenta correr, mais as vozes o perseguem. Como nós vamos vendo aqui, ó. Nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos também, que diz que alguns espíritos, alguns irmãos nossos, por estar tão arraigados no mal, às vezes perdem a sua forma humana, né? Por exemplo, aqui, ó, é um caso de zoantropia, né? Ou seja, perde a forma humana e adquire uma forma de animal. E ele então não entende aquilo. Quem são essas vozes, né? De quem são essas vozes? Quem são essas pessoas? Ele não tinha o conhecimento. E aqui o André Luiz, a barba cresceu, o cabelo também, né? A roupa já estava detonada. E ele tenta cada vez mais correr, sair daquele local na esperança de ganhar paz, só que as vozes o acompanham. Ele relata no livro de que a única coisa que ele tinha para comer eram umas folhas grandes, verdes, bem grossas. Era a única coisa que dava para comer. E a água que ele bebia era de lama. Então ele tinha que separar o máximo do barro e beber aquilo ali para saciar a sede, e nem sempre isso resolvia. As vozes sempre perseguiam. Até que um dia, o André Luiz, então, já esgotado, sem condições nenhuma de levantar. Para quem assistiu o filme Nosso Lar vai ver isso aí. O filme começa com ele tirando o rosto da lama. E ele então lembra de algumas senhoras que diziam para ele: ó, André, Jesus lhe pague. Deus lhe pague, André. Que era o médico, né? Ele era médico. Então essas senhoras sempre faziam, né, citações de Deus, de uma força maior. Ele não acreditava, mas nessa hora o que ele faz? Ele, bom, né? Não tem o que fazer, aquela velha história, para quem está afundando, jacaré é tronco, né? Já que vai afundar, agarra se puder. E ele então recorre a uma oração, ele fala: bom, eu vou fazer uma prece, uma oração. Mas ele nunca tinha feito uma oração, ele não tinha noção como fazia, como começava isso, de que maneira ele falava com Deus. Mas sem forças alguma, ele decide conversar com Deus da maneira que ele escolhe, ou da maneira que ele saiba, que ele sabia. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: Senhor, se existe um Criador de tudo isso mesmo, se for verdade que alguém criou tudo isso, me ajude, porque eu não tenho mais força. Mas Adriano, então o simples fato dele fazer uma oração já faz com que ele seja atendido? Sim, a primeira resposta é sim. Porém, ele faz com o coração, porque o desespero é tão grande que ele pede na prece com o coração, realmente ele está sentindo. Ele quer a ajuda. E quando ele faz essa ajuda, quem é que aparece para ele? Se ele rezou para Deus, quem aparece é Deus, não é? E aí ele começa a agradecer e chorar: ó Senhor, obrigado Deus, obrigado por você ter vindo. Esse aqui é Clarencio, ministro do Nosso Lar, aqui Lísias, aqui Tobias, enfermeiros, trabalhadores do plano espiritual. E o Clarencio diz assim: não, André, eu sou apenas um irmão em Cristo seu e vim aqui para ajudá-lo. Tira ele da lama, do barro, e recolhe ele para uma colônia espiritual. Vocês já viram alguma foto de Itacaoca do Alto? Sim ou não? Já?
Eu vou apresentar para vocês a foto de Itacaoca do Alto. Foi, né? Não é assim, não? Não. Como não? Normalmente ela tem uma nuvem assim, não dá pra gente Olha enxergar. a nuvem aqui. Meio escura, meio preta. Não, aqui é um azul mais turquesa. Não, Fred? Não é esse azul, não. Ah, não é, né? Não. Isso aqui é a colônia Nosso Lar, pessoal. Então, É no céu, assim, né? Hã? É no céu. É no céu. É no céu. Geograficamente falando, ela está sobre o Rio de Janeiro. Sobre. Sobre o Rio de Janeiro. Sobre. Não. Eu falo sobre. céu. Sobre. Céu. Sobre, né? Sobre. É só pra ver se vocês sabiam. Vocês estão há muito tempo no Japão, às vezes vocês esquecem a palavra. Eu sei. Céu. Esse aí é o céu. Sempre espírito umbral. Umbralino. Como que é? Nossa, esse é novo, não conheço. Gostei. É que você dorme. Ah, Eu tá. fico pra cá, você vai atrás da câmera e você fica acordado. Eu tô pensando em você. Fátima. Lúcia. Vamos lá. Esse é o nosso lar. Ela tem formato de estrelas, são 72 ministros, tantos ministérios, enfim. Tem toda uma estrutura. E o André Luiz não entende isso aqui. Aqui é o centro e a governadoria, né? Aonde está o ministro Clarencio. Onde ele fica lá junto com os outros ministros. Ele não entende, ele não compreende isso. E ele descobre então que além dele ter passado mal, morrido, né, desencarnado aqui na Terra, do lado de lá a vida continua e ele foi para onde? Ele é levado para um hospital. Quando ele chega nesse hospital, Henrique de Luna, o médico do hospital, do lado de lá, como o Adalberto bem lembrou, no céu, nessa colônia, atende ele. E qual a pergunta que ele faz? Ele diz, olha doutor, a minha ficha está errada. Pega a minha ficha lá, volta lá e pega a minha ficha, porque aqui estão falando que eu sou suicida. E eu não sou suicida. Não tem relação nenhuma isso aí, a ficha está errada. Por favor, eu sou médico, fui médico na Terra, sou médico dos bons, eu sei o meu diagnóstico. Ou seja, a petulância de saber achar que sabia tudo. E o Henrique de Luna, muito carinhoso, junto com a presença do Clarencio e do Tobias, diz a ele o seguinte, André, infelizmente a sua ficha não está errada. A maioria dos que chegam aqui na colônia chegam pela porta do suicídio. E ele leva um choque, porque ele descobre que a vida desregrada dele fazia uso, né, excesso de álcool, comia demais, dormia pouco, enfim, tudo aquilo que ele fez contra o organismo físico dele aqui na Terra, fez com que ele chegasse do lado de lá numa situação bem difícil. Tanto é que no livro Nosso Lar vocês vão ver que ele fica um pouco mais de 8 anos nessa região que o Adalberto lembrou, ou seja, numa região inferior mentalmente. Ele próprio criou aquilo para ele. Como ele não acreditava em Deus, não tinha lugar para ele ir. Como ele não tinha uma vida regrada, acabou por conta do seu desregramento se ligando a espíritos que aproveitavam dessa energia. Ou seja, vagando por aí como milhares e milhares de espíritos, como vocês bem sabem. Ele não aceita. Não aceita. Ele bate o pé dizendo, olha, eu não sou suicida. Está errado isso aí. Por conta do orgulho. Não consegue reconhecer que realmente ele havia, durante toda a sua vida, desperdiçado o tempo para aprender sobre as coisas de Deus. Mas, Adriana, então você veio do Brasil, está aqui em Itacaoca, né, em Toyama, para falar que nós temos que ter religião? Não. Mas que nós possamos aprender algo sobre a espiritualidade. Porque é para lá que nós vamos. Quer queira, quer não. Quer um exemplo mais prático? Vocês sabiam que nós estamos numa fila invisível para a morte? Vocês sabem ou não? Eu sei. Sabe? Vocês sabiam também que nessa fila, de repente, alguém vai gritar um número dizendo 312 e é você? E aí? Não tem para onde correr. Ou seja, a hora que alguém gritar por essa fila, provavelmente você será chamado. E nós vamos perceber o seguinte, que André Luiz, quando descobre isso, depois de um tempo na colônia, ele vai perceber o seguinte, que ele não tem outra saída, ele precisa aceitar. Ele precisa fazer com que respire fundo. Foi eu que apaguei a tela, que tá todo mundo desesperado olhando para o Alberto. Caiu. Não, foi eu que apaguei, só pra gente conversar. Ele percebe que ele vai ter que fazer algumas alterações, ele vai ter que mudar algumas coisas. E que coisas são essas? Opa, que coisas são essas? O Henrique de Luna pede para que Lísias cuide dele, passe a cuidar dele, passe a orientá-lo. E o Lísias diz uma coisa para ele muito interessante, diz assim, olha André, você vai ter que ter paciência, calma. Por quê? Por conta dele não acreditar e por conta dele achar que realmente era um doente, ele continua doente do lado de lá. Então olha que interessante.
tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida aqui vai se refletir do lado de lá. Mas antes de chegar do lado de lá, nós temos uma pergunta a fazer para nós mesmos, uma reflexão. Já não reflete na nossa vida aqui? Se eu como demais, eu passo mal. Mas comer não é bom, não faz bem, não sustenta? Sim, mas se eu como demais, eu vou passar mal. Olha, se eu durmo demais, eu também passo mal. Se eu trabalho demais, eu também passo mal. Se eu tenho muito dinheiro, eu também passo mal. Adriana, aí eu já duvido. Será? Eu não falo mal, não. Não fala, né? Aí que dá um grande problema. Nós sempre queremos aquilo que nós não temos. E quando nós temos, nós não queremos mais. O meu sonho era vir para o Japão. Cheguei aqui, Japão não presta. Só tem plantação de arroz, então um frio danado lá fora. Os japoneses só falam Nihongo, não falam minha língua. Eu não sirvo mais aqui para esse lugar. Olha que interessante, não é assim? Eu vou comer um lanche na Combini, eu acho que é creme e é feijão com coisa verde. Então aquilo que eu imaginava, que eu sonhava demais, aqui já não serve mais. Olha que legal. Vocês concordam comigo ou não? Vamos voltar na questão do dinheiro. Tem pessoas, e aí isso é fato, vocês podem discordar, tá? Estou à disposição para isso. Que tem tanto, mas tem tanto, mas tem tanto, mas tem tanto, que a única coisa que ele tem na vida é dinheiro. Sim, tem. Que tristeza. Por quê? Que tristeza. Para ganhar dinheiro, pessoal, quantas horas por dia nós temos que trabalhar? Uma só, não é isso? Trabalha uma horinha, né, Adalberto? E dorme o resto do dia e fica milionário. Não é assim. Aonde que é, né? Me dá endereço. Japão, Toyama é assim. Ah, não é assim não. Não é não? Não. Takaoka. Não é não. Olha que interessante, nós viemos pra cá, acordamos às 5 da manhã, dormimos às 11 da noite, fazemos zanguiô sábado e domingo, não é assim? No que se der, nós trabalhamos também, que é para ganhar um pouquinho mais, e lá na frente ficamos doentes. E aí o dinheiro que esse cidadão também ganhou, ali naquela hora não ajudou em nada. Mas vamos mais adiante, porque ele passa a ser atendido, e no final do livro, quando vocês forem ler, vocês vão ver que ele está recuperado. Porém, ele passa por uma série de etapas de aprendizado. Nós vamos parar a história desse livro aqui. Guardemos na nossa memória essa questão de que ele não tinha religião, não acreditava em Deus, e a vida para ele nada mais era que aqui na terra. Viver o hoje, o amanhã, a Deus pertence. No caso dele, nem pertencia a Deus, porque ele não acreditava em Deus. E aí vem o questionamento que nós podemos fazer para todos nós juntos. Qual o sentido